cumprimentando a todos os presentes, doutor Lância, doutor Marcos Untura, doutora Petra, doutora Valéria, e de forma muito especial cumprimentar o nosso diretor, o doutor Cordeiro. Só um minutinho, por gentileza. Alô? Oi, deputado. Pessoal, desculpa, acabou entrando uma ligação aqui que eu não tinha como deixar de atendê-los. Mas eu queria saudar todos e de forma muito distinta o nosso diretor, doutor Cordeiro, que está conosco, acompanhando a nossa reunião. Hoje nós temos uma pauta bastante enxuta, né? Mas também não menos importante. E a pauta inicia da 47ª reunião da Comissão Permanente de Cronologia. Antes de entrar na pauta propriamente dita, eu gostaria de deixar a palavra em aberto aos participantes, se alguém quer comunicar alguma notícia, algum fato relevante aí, por gentileza, fiquem à vontade. Não havendo, vamos de imediato à pauta, que é a aprovação da ata da 46ª reunião. Doutora Valéria, por gentileza. Eu vou projetar, só um instante, por favor. Desculpa, projetei arquivo errado. Muito bem. Está na tela, doutor Bica. Ok, só vamos fazer uma leitura, já que ela é bastante objetiva também, né? Ok, podemos descendo. Pode ir. Ok. Todos leram a ata? Alguém tem alguma observação a fazer em relação à ata? Não. Não havendo nenhuma sugestão, eu vou colocar a ata em votação. Doutor Lância? Aprovado. Doutor Untura? Aprovado. Doutora Valéria? Aprovado. Doutora Petra? Aprovada. Doutor Cordeiro? Ok, aprovado. Obrigado, doutor Cordeiro. Da mesma forma, também aprovo a ata apresentada. Esse assunto... Baldino. Desculpa, doutor Baldino. Aprovado. Obrigado, doutor Baldino. Desculpa aí a minha falha aqui eu não estou visualizando os participantes, por isso eu me incorri nesse descuido aí. Obrigado, doutor Baldino. A ata fica aprovada pela unanimidade dos presentes. E vamos de imediato agora ao seguinte item da pauta. Depois a gente abre um terceiro item para outros fatos, né? Assuntos diversos. Em relação ao segundo item da pauta,
é a definição da agenda das nossas reuniões ordinárias da Comissão Permanente de Cronologia. Eu consulto a doutora Valéria se ela tem uma sugestão de agenda a apresentar como forma de encaminhamento desse assunto. Como não tem chegado muitos processos, a minha proposta seria a reunião trimestral, que é o mínimo que a gente estava estabelecendo no regimento interno. Exatamente, foi o que me ocorreu também, né? Porque está com baixa demanda de processo, né? E eu acho que nós podemos trabalhar com a lógica de fazer reuniões trimestrais, e é evidente que sempre que houver necessidade, a gente faria reunião extraordinária, né? Sempre que provocado por qualquer um dos membros, né? Nós temos interesse máximo de debater esse assunto. Nós estamos fechando o mês de março, teríamos, então, 3 reuniões até o final do ano, né? A menos que alguém tenha uma outra sugestão. Faltam 9 meses, né, para completar o ano. Seria, então, uma reunião. Doutor Lance, por gentileza. Eu acho que a gente poderia deixar 4 reuniões até terminar o ano, porque eu acredito que não está tendo demanda em função do problema da pandemia existente. Eu acho que, a partir do momento, a gente deixar 4 e fica mais... Como o senhor colocou, quando tiver necessidade, um dos membros ele solicita a convocação, colocar os pares e tem que ter a acordância de mais dois membros, né? Acho que 2 terços, né? Ou seja, né? Ok. Vamos, então, só para encaminhar a sugestão, então, em vez de 3 reuniões até o final do ano, faríamos 4 reuniões. Né? Poderíamos fazer uma em dezembro, no primeiro, a quinzena de dezembro, né? E puxar de lá para cá, distribuir essas 3 reuniões. Então, poderíamos ter, talvez, uma no final do mês de abril, né? Desculpa, em meados de maio, né? Outra depois em meados de julho e outra depois lá para o final de setembro, né? Tem como distribuir isso num calendário, doutora Valéria, por gentileza, só para a gente tentar visualizar o mais equidistante possível, né, as reuniões, né? Então, seria abril, maio... Eu tenho um calendário em mãos aqui, doutor Bispo. Então, por gentileza, doutor Untura. Então, vamos lá. Hoje é 31 de março. Sim. Por exemplo, 30 de junho. Não, mas não vai começar com abril? Não, mas nós estamos em março. Nós estamos em março já, né? Então já... Amanhã já é abril. Então, por exemplo, sugestão, né? 30 de junho. Ok. 29 de setembro. Tá. E 15 de dezembro. E nesses intervalos, se necessário, haveria uma convocação extraordinária. Tá. A sugestão do Dr. Lance era que fizéssemos 4, não é isso, Lance? Isso. Então poderíamos manter essa de 15 então, de dezembro. Então, vamos lá. Então, seria, por exemplo, nós faríamos uma no fim de maio. Ok. Qual a última quarta-feira de maio? Faríamos a outra... maio, junho, julho. Faríamos a outra em... dia 26. 26 de maio. Tá. 26. Isso. Maio. Tá. 26 de maio. Depois nós faríamos uma em julho, pode ser? Pode. 28 de julho. Vamos postergar essa para a primeira semana de agosto? Eu acho ao invés de ficar no final de julho. Eu acho melhor. Julho é um mês de férias. Okay. Então seria 26 de maio, 4 de agosto. Ok. Faríamos uma em 27 de outubro. Ok. E a última na primeira quinzena de dezembro, dia 15. 15. Então, só revivendo, né? 26 de maio, 28 de julho, não, perdão. 4 de agosto, 27 de outubro e 15 de dezembro. Ok. Perfeito. Eu acho que ficou bem.
Alguém tem alguma sugestão? Não, bem distribuído. Gostaria que alguém repetisse, por favor, Valéria ou alguém. 26 de maio. Tá. 4 de agosto. Ok. 27 de outubro. Ok. E 15 de dezembro. Essas daí eu já tinha anotado. Tinha perdido. Perfeito. Ok, doutora Valéria? Ok. E com relação ao conteúdo, a gente tem aquela relação de temas que foi construída numas reuniões passadas. Eu acho que seria interessante nós estabelecermos uns temas já prévios, né, para incluir nessas reuniões. Acho que na de 26 de maio nós podíamos botar essa questão que a Nádia levantou relacionado ao banco de dados, né, para ver se a gente consegue avançar nisso, né? E aí o Ricardo ficou de sugerir o encaminhamento ao colegiado para a gente liberar isso lá, né? Eu acho que poderia ser um tema, Valéria, e aí depois podia nos cobrar aí o encaminhamento disso, né? Que aí eu acho que tem que ter um comando lá com o pessoal da SDI, da TI, para a gente resgatar esse banco, tá? Eu posso projetar a relação de temas que a gente tem anotado? Pode, claro. Essa é a relação que está salva. Esse primeiro nós discutimos na reunião de janeiro, se não me engano, embalagens e economia circular. E foi ordenado em ordem de prioridade, eu acho. Claro. Eu acho que esse tema da sustentabilidade, eu acho que é um belo tema, né? Que a gente já podia pautar para a próxima reunião. Eu acho que o Dr. Lança levantou aí uma visão aí que eles estão tendo da Binan, que era a sugestão de transformar as áreas de proteção em área de preservação permanente, alguma coisa assim, não é isso, Lance? Correto. Nós temos a área de proteção das fontes, né, que é delimitada no próprio relatório, né, pesquisa mineral e proteção de lavra, quantificar essa área em metros quadrados, né, e ter um levantamento total dessas áreas e para a gente, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, já em reunião prévia realizada, passarmos a colocar na agenda Brasil, não só na agenda da mineração, o quanto nós preservamos, né, em prol da mineração, em prol do meio ambiente, né? Eu acho que essa que é a questão importantíssima hoje, né? De a gente pegar essa parte, transformar em número, materializar e deixar um informe dentro do Ministério das Minas e Energia, na agência e no Ministério do Meio Ambiente, que é importante a nível mundial, né? Esse tema aí, né? E o outro ponto que eu queria colocar, que não tem aqui, a gente colocar o portal, né, o portal que foi lançado, né, a gente colocar para discutir a parte técnica do portal, né, que foi lançado, né, as águas, né. Ontem houve uma reunião técnica, né, a doutora Valéria participou, não é isso, né, e a gente trazer para a próxima reunião, convidar os autores da CRM para a gente ver tecnicamente o que a comissão pode ajudar a acrescentar no portal de informações, a própria Agência Nacional de Mineração, né? Eu acho que seria... Esse assunto, eu tratei desse assunto de ontem para hoje, meu caro Tulância, e nós devemos estar recebendo hoje, do ponto de vista da formalidade, a provocação do Ministério lá da SGM, né? Para que a gente possa encaminhar esse assunto não só no colegiado, mas também como acionar todas as nossas áreas técnicas aí para contribuir nesse esforço. Então, eu acho oportuno esse ponto, né? Eu acho que é importante a gente já começar a debater uma forma de enriquecer essa belíssima iniciativa aí que está em curso, né? Que estamos começando a discutir. Eu só queria, só para efeitos práticos, assim, temos esses importantes 8 temas aí, nós temos as reuniões definidas, a ideia, consulta aos pares aí, se a ideia é distribuir esses temas por essas 4 reuniões, e de tal sorte que nós pudéssemos até, talvez, já identificar, pelo menos nessa próxima reunião de 26 de maio, se vamos tratar de sustentabilidade,
e do Vademecum das águas e Banco de Dados de Águas Minerais, já definir qual dos membros da comissão que trariam esse assunto um pouco mais detalhado para os demais, né? Talvez uma apresentação e já com sugestões de encaminhamento. Sim, doutor Lâncio? Em relação à sustentabilidade, como nós temos novidades que eu já falei anteriormente, jurídicas, a criação do instituto, com CNPJ, que está sendo criado na Fiesp, está sendo materializado, eu solicitaria para que, se não fosse na próxima reunião, fosse na posterior, mais dados. E, no caso, se vocês aceitarem, eu me comprometo a fazer a apresentação. Perfeito. Eu acho que é por aí. Então, ficaria para 4 de agosto. Isso. E, no caso, para a próxima reunião, a gente colocar o portal. Eu quero mencionar que o senhor participou através do Kiomar, representando na reunião. Isso, exatamente. Só para não deixar registrado que o Kiomar lhe representou na reunião de ontem. Então, a gente colocar o portal que já está no ar, as informações do portal, a doutora Valéria, o Bal, enfim, todos os membros da Agência Nacional têm muito a contribuir, né? Muito a contribuir para a gente melhorar no bom sentido, tá? As informações do portal. Por exemplo, nós fizemos uma sugestão de correções, né? Lá no portal estava como CEFEM, como imposto, não é imposto, é royalty, enfim. E acho que todo mundo pode contribuir, né? A diretoria colegiada, os técnicos da Agência Nacional, então, a minha percepção, doutor Lance, eu acho que talvez, pela apresentação que eu vi, os dados ainda, né, que estão sendo inseridos no portal, eles estão um pouco tanto quanto genéricos, né? Ciclo da água, aquelas coisas todas que são informações importantes, né? Mas elas talvez não trabalhem aquilo que talvez fosse o mais importante, né? Da gente fazer a leitura geológica da água, né? Quer dizer, por que a água é fluoretada, né? Porque ela está num contexto geológico, de formação tal. E isso o serviço geológico podia traduzir para nós, né? Por que ela tem pH ácido, por que ela tem isso, por que ela é litinada, né? Eu acho que a gente pode melhorar ainda mais a informação e dar uma característica quase que a identidade, né? Como se fosse o DNA da água, né? Por que ela tem aquela composição, né? Eu acho que... A outra solicitação nossa, após toda essa parte está pronta, né? O senhor está colocando, perfeito, é isso mesmo. A gente colocaria com a cereja do bolo, fazendo as análises dos isótopos da água, né? Porque aí sim nós fechamos com chave de ouro. Toda essa descrição técnica que o senhor colocou, né? E depois que isso tudo pronto, tudo isso já catalogado, poderia incluir análise de isótopos para todas as águas minerais, como obrigatório na análise de 3 em 3 anos, e aí você teria realmente um DNA da água e uma riqueza imensa, né? Falando em termos de estratégia de negócio, né? Eu vou só repetir o que eu falei. A Comunidade Europeia voltou a chamar agora de água mineral, não mais águas envasadas, percebeu que o mundo só quer um produto natural, ele quer uma coisa que preserva o meio ambiente, então a tendência, não sou eu que dito regra, é o consumidor, né? As águas minerais voltar a ter o glamour que sempre teve desde o Império Romano, né? E os últimos 10 anos ficou um pouco esquecido aí com água envasada. E o Brasil não, manteve a posição de água mineral. Nós nunca deixamos de defender a água mineral. Tá. Só para encaminhar, então, doutora Valéria, ficamos então definidos como pauta para os 26 de maio o assunto portal da água mineral, tá? E aí nós vamos convidar os nossos colegas lá da CPRM, né, para fazer uma apresentação na comissão, né, para a gente poder... Certamente esse assunto vai evoluir até lá, né, e aí talvez venha até mais maduro, ou se houver necessidade, né, a gente antecipa essa reunião aí dentro do que nós acabamos de definir, né, porque como a gente está correndo com isso, talvez a gente tenha que antecipar. Eu só queria reiterar, né, que esse assunto está sendo formalizado pelo Ministério junto à agência, né, e que nós estamos tratando, doutor Cordeiro, só para nivelar o conhecimento, e o doutor Baldino também está acompanhando isso, o doutor Lância sabe por demais disso, que nós estamos tratando aqui da portaria 470 de 1999, que é uma portaria do ministro que define o conteúdo
mínimo, o conteúdo indispensável no rótulo das águas minerais. Então, o Ministério abriu essa discussão no sentido de aperfeiçoar aquilo, introduzindo o mecanismo do QR Code, né, que levaria o consumidor ou interessado na pesquisa da água para um ambiente de um portal, onde teria um detalhamento de todas as informações de ordem hidrogeológica e geológica, enfim, e de condições. Eu acho que é uma bela iniciativa e certamente vamos todos concorrer para aperfeiçoá-la e enriquecê-la cada vez mais, né? Eu acho que é uma bela iniciativa. Então, vamos só para encaminhar, definir, então, 26 de maio fica este tema pautado, no dia 4 de agosto fica pautado o assunto, o tema sustentabilidade, tá? Quem é que levantou a mão? Doutor Lance, levantou a mão? Eu vou abaixar a mão que eu esqueci de abaixar, não levantei não, desculpa. Ok, tá. Então ficamos com 2 temas já encaminhados para as 2 próximas reuniões, 26 de maio e 4 de agosto, tá? Nós temos entre esta reunião de maio e a reunião de agosto, nós temos uma importante retomada, tá? Que o colegiado está trabalhando na perspectiva de não suspender mais os prazos das obrigações dos administrados, tá? Então, estamos até constituindo um grupo de trabalho que vai cuidar desse processo de transição para a retomada dos prazos a partir do início do mês de julho agora de 2021, tá? Então, me parece que esse é um tema importante também que todos nós devemos acompanhar e de forma muito especial os nossos administrados, doutor Lança, tá? Então, o colegiado começa a trabalhar com a perspectiva, é evidente que isso fica condicionado à situação pandêmica, né? Mas como temos a vacina e há uma sinalização clara de que o processo de vacinação tende a se intensificar, né? Queremos crer que vamos começar uma descendente aí nesses números todos que estamos vivendo e vamos já trabalhar na perspectiva do novo normal, aí, da retomada das coisas. Então, talvez devêssemos, todos acompanhando esse assunto e se necessário, né, podemos incluí-lo numa das reuniões. Como o 27 de outubro está muito distante, eu acho que talvez devêssemos deixar já pré-agendados esses 2 temas, né? Todos os temas aí dessa lista são importantes, né? Ou talvez avaliarmos se colocamos mais de um tema nas reuniões, talvez fosse interessante, né? Não sei, consulto aos pares aí o que acham da possibilidade de aumentarmos o conteúdo técnico, talvez convidar alguém para falar sobre águas para dietas pobres em sódio, né? Doutor Untura talvez pudesse nos ajudar aí com esse tema, doutor Untura. Claro, águas sim. Para dietas pobres em sódio. Pode ser? Pode, enfocando principalmente as repercussões do sódio no organismo, né? Exatamente, E aí, qual seria a data, doutor Untura? Vamos deixar bem aberto. Bom, nós temos 26 de maio, banco de dados e sustentabilidade, né? Não, sustentabilidade ficou para agosto. 26 de maio é o portal. 26 de maio é o portal. Sustentabilidade, doutor Untura, é 4 de agosto. Ficou para agosto. Isso. Ficou para agosto, tem razão, né? Ficaria 27 de outubro? 27 de outubro? Pode ser? Pode, por mim pode. Doutor Lancer? Não está no dia muito distante, não seria interessante no dia junto com o portal falar sobre o sódio? Se fosse possível, seria interessante, doutor Untura. Em final de maio. Quando que é o portal? 26 de maio. Certo. Então, 26 de maio. Pode ser? Como é que o senhor quer? Pode. Como é que o senhor quer essa exposição? Via PowerPoint? Eu acho que pode ser uma apresentação, né? Eu acho que fica bem didático, né, doutor Untura? Pode. Não precisa ser muito extenso aí, mas o tempo que for necessário para a gente fazer ter a compreensão do tema, né?
das repercussões do sódio no organismo, né? É. Pode sim. Ótimo, ficou excelente. Tá. E aí, então, ficaríamos com essas duas representações para 26 de maio e em agosto, 4 de agosto, a apresentação do Dr. Lância sobre a sustentabilidade. Tá? Me permite fazer uma colocação? Sim. Só lembrar a todos, né, que participavam da comissão anterior, que já tem nas nossas atas um pré-estudo do sódio já realizado e está registrado em ata. Então, só lembrar de resgatar na ata esses dados para que possa já embasar o que já foi feito, né, e dar sequência do que já foi realizado, não perder o trabalho que foi realizado já no passado. Isso seria interessante. Que se enviasse uma cópia dessa ata, né? Eu acho que esse assunto foi tratado acho que em mais de uma reunião, né, doutor Lância? Que eu lembro. Correto. Era importante. A doutora Valéria poderia fazer essa prospecção para nós, né, doutora Valéria? Identificando em quais atas que foram tratados esses temas, para a gente até municiar o doutor Untura, e com o intuito de já destacar aquilo que já foi eventualmente deliberado pela comissão, né? Certo. Ok? Posso sim, as atas já estão todas no SEI, então eu envio no e-mail as que têm esse assunto em pauta para o doutor Untura. Elas não estão resumidas no SEI, não, né? Elas estão na íntegra. É a ata que foi aprovada que está no SEI. Certo. Está na íntegra, sim. A que está no SEI está na íntegra. Só está resumida as novas atas, né? A partir dessa nova composição da comissão, né? As anteriores estão todas na íntegra. Se decidiu acompanhar as atas atuais com um resumo da mesma só, não mais detalhando, porque já que está gravada, né? Como está gravada, não tinha necessidade de você transcrever o que gravou já, né? Então, por isso que a ata atual foi decidido só fazer o resumo. Ok. Encaminhamos dessa forma ou já querem definir a pauta dos próximos temas? Eu acho que esse tema de item 6 aqui, ele é bastante recorrente, né? A classificação da água... Não, desculpa, o item 7, padrão de qualidade de água para uso balneário. Né? Eu lembro do Dr. Lância aí se debatendo sobre esse tema, né? Da água... aquela dúvida, né, de que a água usada em balneário acaba sendo ingerida, claro que em menor quantidade, mas ela acaba sendo, de certa forma, ingerida. E qual seria o padrão de qualidade dessa água e as condições para que isso se desse, né? Todos os temas são importantes, né? Nós temos dois encaminhamentos. Fazer um levantamento sobre os padrões que são usados em outros países e depois apresentar para discussão, né? Então, se é interesse do balneário. Eu acho que é um bom encaminhamento, Zapia. A senhora faria esse levantamento? Faço. Então, excelente. E para que dia que teríamos condições de apresentar esse levantamento? Acho que só sobrou dezembro, né, agora. Não, nós podemos até colocar dois temas, né? Nós temos dois temas na reunião do dia 26 de maio, né? A água para dietas pobres em sódio e o portal da água. No dia 4 de agosto, nós temos só o tema da sustentabilidade. Né? Me permita, no item 6, fazer uma sugestão. Nós temos no mercado brasileiro, né, as águas chamadas de termais, vou abrir aspas, como está aí na tela, mas na verdade são águas frias, que são vendidas como cosmética para as faces, para limpeza de pele, né? E então tem as águas importadas entrando com o nome termal, mas na realidade é uma água fria, porque ela não vai ter a temperatura da água na fonte, mas com as propriedades que a gente tem visto, teodicídica, a gente tem visto na rotulagem, não estou falando de estudo não, né? O teodicídica sempre igual ou superior a 15 miligramas por litro e alguns outros oligoelementos e sendo comercializado. Então, acho que as águas minerais brasileiras, já que entra importadas essas águas ditas termais, são águas frias, mas que a gente acrescentar aqui também para as águas brasileiras poder competir nesse mercado e não ficar só à mercê das águas
desses sprays importados, né? E aí tu está se referindo ao item 6, meu caro Torlance? Exatamente. Ou seja, já que o tema água termal, né? E se você pegar, os senhores pegar esses sprays, né? Chique, caríssimos, né? Vocês vão ler lá, chamado de água termal, na linguagem comercial, são águas frias que estão ali dentro. O que você tem de diferente é a composição dela. Uma coisa que eu vi, tenho feito correlação da composição físico-química, uma coisa em comum que a gente tem visto é o teor de sílica sendo destacado, e quando a gente encontra, sempre o teor está no mínimo com 15 mg por litro ou superior. Estou só fazendo aqui uma correlação das marcas vistas no mercado. Então, a gente já começar a pensar através do Marcos Natura, podemos pedir referência à Europa, no professor Dr. Marcos Natura veio para a Espanha e Portugal, e a gente ter a nossa água também brasileira competindo de igual por igual, desde que tenha a mesma característica com essas águas ditas termais, mas são águas frias sendo comercializadas. Ok. Eu escutando a tua fala, meu caro Torlance, me ocorreu a ideia de discutir com vocês a possibilidade de nós convidarmos o doutor Emanuel Teixeira Queiroz para falar sobre isso, tem 6 para nós. O que tu acha? Excelente ideia. Né? A experiência dele vale a pena. Pois é uma forma da gente trazer ele para mais próximo da comissão permanente, né? Ele tem um conhecimento vastíssimo aí, pode nos ajudar, né? Aliás, se ele pudesse ser convidado para... Eu não sei se ele tem disponibilidade, mas toda reunião a gente podia convidá-lo, como, né? Porque a comissão, ela pode fazer convites, né? De ser convidado para participar, né? Eu acho mais virtual, não tem custo, não tem nada, né? Doutora Valéria, tem como fazer o contato com o doutor Emanuel e convidá-lo para... Acredito que sim, acredito que os contatos que eu tenho dele ainda funcionam. Senão a gente prospecta e localiza ele, né? E aí trabalhar com a possibilidade de ser no dia 27 de outubro. O que vocês acham? Ok. Ok também. E a doutora Petra, com o levantamento aí da qualidade da água para uso em balneário, ficaria para que dia? 4 de agosto, doutora Petra, é isso? Agosto? Pode ser. Pode ser? Pode. Aí fica 2 temas, né? 2 temas. Tá. Acho que... Aí só faltou a água, o oligo mineral e o banco de dados, o VADMECUM, né? Das águas minerais. Deixamos esse para pautar mais na frente? Vamos avançar um pouquinho nesses temas para não... Eu acho, porque isso aí é uma coisa imensa. Doutor Marcos parece que está levantando a mão. Sim, doutor Marcos. Doutor Bica, esse tema de água termal, quer dizer, essa definição de água termal, eu tenho algumas dúvidas que são as seguintes. Primeiro, do ponto de vista balneário, né, existe uma confusão muito grande com o termo água termal. Então, a população ela confunde água quente com água minero-medicinal com temperatura elevada. Então, a água termal, não necessariamente ela tem que ser mineral. Qualquer água que tenha uma temperatura elevada, ela é chamada de água termal, né? Qualquer água de rede pública ou água de balneário. Então, por exemplo, os spas, eles usam o termo água termal para dizer que eles têm procedimentos com água quente, não necessariamente água mineralizada. No campo da cosmetologia, né, o que eu tenho visto, e eu concordo com esses produtos que o Dr. Lância mencionou, quando eles falam em água termal, eles não se referem exatamente à temperatura da água, eles se referem à procedência da água, né? Óbvio que ela vai chegar fria para a gente, envasada com todas as boas práticas, né? Mas na cosmetologia, o termo água termal, ele se refere mais à procedência da água.
né? Se isso vem na rotulagem, eu não sei, né? Eu nunca me ative a esse detalhe, mas o termo água termal nos sprays ricos em sílica, principalmente, né? Eles se referem à procedência da água e não exatamente à temperatura dela dentro do frasco que ela foi envasada. Então, esse é um tema que nós teríamos que discutir mais a fundo, né? Para que nós pudéssemos, no futuro, ter um padrão de razoabilidade em cima desses produtos que vão começar a chegar aos montes, né? Então, estão entrando produtos uruguaios, os franceses já estão no mercado, os italianos também. Então, até alguns produtos nacionais, né? E como o Dr. Lância mesmo mencionou, a um custo altíssimo. Então, são essas as observações que eu quis fazer. Ok, doutor Untura, então, na verdade, essas observações todas se encaixam perfeitamente nessa perspectiva do item 6, né? Da gente debater esse tema no dia 27 de outubro, né? Através do convite que vamos formular ao doutor Emanuel Teixeira de Queiroz, para que ele nos apresente a sua visão desse tema, aí, né? Que certamente será em base no conhecimento científico dele e também na legislação vigente. Eu acho que é uma matéria importante que vai ter desdobramento. Eu só para encaminhar, pessoal, eu consulto se nós devemos já agendar os itens 3, o VADMECOM das águas minerais e o Banco de Dados das águas minerais, e o item 5, água oligomineral, né? Nós temos uma data que ainda não tem nenhum tema, que é 15 de dezembro. Eu não sei se está muito longe, né? Está distante, né? Efetivamente, mas talvez devêssemos deixar só pré-agendada a data, e aí depois, se for o caso, podemos antecipar esses temas. Só como um encaminhamento, né, pessoal? Perfeito. Eu proponho que esse tema 5 seja agrupado com o 6, porque eles têm certa relação, né? Que eles estão todos previstos no Código de Águas e estão relacionados à classificação da água. Concordo com a Valéria. Ok. Aí o doutor Untura poderia falar junto aqui, né? Perfeito. A área dele. Sobre o que, doutora Petra? A água termal, água oligomineral. Então, tese, né? o tema água oligomineral, ela já foi discutida em reuniões anteriores, né? Num pequeno grupo de trabalho, onde estávamos eu e o doutor Emanuel. Então, foram várias reuniões onde nós trocamos ideia com ele, né? E isso já tem um estudo prévio já no âmbito da comissão. Então, a gente precisaria resgatar isso daí também, através das atas, e retomar de onde nós terminamos naquela ocasião. Então, Perfeito. Isso é um tema tranquilo, né, que a gente pode agendar, eu até gostaria de participar. Ok. Eu acho que está bem encaminhado. Então, ficaríamos, na verdade, com dois articuladores, né, e palestrantes, né, para apresentar o estado da arte desses dois temas. O item 5, quando água... seria, doutor Vitor? Seria dia 27 de outubro. 27 de outubro. Outra coisa que eu gostaria de solicitar, sempre e quando possível, né? Nesse tema VADEMECOM de águas minerais, existem alguns modelos europeus bastante interessantes que eles se encaixariam muito nas nossas necessidades aqui. Obviamente que guardadas as proporções territoriais, né? Países bem mais pequenos, mas cujo modelo de investigação seria bastante interessante que nós soubéssemos como ele foi feito, pelo menos um esqueleto inicial que nós poderíamos aprimorar de acordo com as nossas necessidades. Acho que poderíamos colocar aí item 3, doutor Untura, então, para a sua avaliação no dia, colocar na última reunião do ano, 15 de dezembro, né? E com a sugestão também que a doutora Nádia também faça uma abordagem sobre o banco de dados, né? Que a gente vai tratar também no nível do colegiado da agência, né?
Certo. Então, seria Vadmec com o doutor Marcos Untura e o banco de dados a doutora Nádia. Doutor Bica. Sim. Eu estou com um problema na minha tela aqui. Por favor, só confirma para mim o seguinte. A sustentabilidade ficou para 4 de agosto. 4 de agosto, Doutor Lância vai apresentar. Isso. O Vademecum para 15 de dezembro. Ok. Águas para dieta pobres em sódio, 26 de maio. Exato. Águas oligominerais, 27 de dezembro. Não, 27 de outubro. Perdão, 27 de outubro. Isso. A classificação de água mineral e água termal também 27 de outubro. Perfeito. O padrão de qualidade da água para uso balneário, 4 de outubro. Exatamente. 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de e agosto. O portal da água mineral, 26 de maio. Exatamente. Ótimo. Depois a doutora Valéria vai passar para nós todos aí essas datas todas, né, para todo mundo se agendar, né? Certo. Tá? É evidente que essa é uma tentativa preliminar, né, pessoal? A dinâmica vai nos impor um ritmo da realidade, mas a gente espera cumprir na íntegra isso que está sendo acordado e, se possível, até antecipar aquilo que for possível de antecipar. Feita essa propositura, eu coloco em votação aqueles que concordam com o cronograma ora apresentados permanece como está, a matéria fica aprovada por unanimidade dos presentes. Eu queria só para encaminhar, pessoal, eu tenho um compromisso agora às 11 horas, mas eu só queria, eu acho que consultá-los, né, e conclamá-los, que eu acho que nós devemos fazer, e aí especialmente, meu caro doutor Baldino, eu acho que nós devemos fazer uma provocação à Anvisa, né, para que a Anvisa voltasse a ter assento conosco, aí, indicando os seus representantes, né? Eu acho que é importante a presença da Anvisa, né? Sempre que eles estiverem conosco, eles contribuíram e muito aí no nosso processo de discussão a respeito dos nossos temas, né? Eu acho que é uma necessidade aí que nós tenhamos a Anvisa junto conosco aí, né? Precisamos trabalhar cada vez mais para e passo com o órgão de vigilância sanitária, né? Esta é a minha sugestão. Eu não sei como é que os pares enxergam isso, e eu queria escutar de forma especial o doutor Baldino, embora eu tenha que sair em seguida, tá? Perfeito. Rapidamente, doutor Bica, eu lembro que o senhor já tinha colocado essa questão na última reunião, né? Uhum. Ficou de fazer essa consulta novamente. Me proponho a falar com o Fred aqui, a gente encaminhar isso, fazer novamente o procedimento. Num primeiro momento, nós já tínhamos convidado, eles falaram que não tinha interesse, mas a gente volta à questão com eles novamente e coloca. Eu acho importante também, eu acho que nas reuniões das quais eu participei com a Anvisa, né, nas comissões anteriores, nas reuniões anteriores, eles tiveram uma participação muito ativa, eles sempre foram muito ativos, né? Eu acho que é importante. Então, a gente volta a provocá-los, né, a discutir, a colocar melhor a questão, sim. Ok, excelente. Fazendo um apelo à Anvisa, né, para que ela esteja junto conosco aí, né, para a gente poder estreitar cada vez mais os nossos braços de ações aí, né? Perfeito. Fica o compromisso aqui do Ministério. Ok. Eu consulto aos senhores e às senhoras se alguém tem mais alguma consideração a fazer. Doutor Lância? Não, acho que seria muito bom a participação da Anvisa. E aproveitando, eu acho que nós temos agora um link para convocá-los, dizer que a presença é fundamental, que são os itens da água termal, água oligomineral, a pobre em sódio, que eles participaram na ata da reunião. Ao consultar a ata, nós vamos ver que eles participaram opinando sobre a dieta pobre em sódio, até concordando com a exposição que foi feita na época pelo doutor Marcos Untura, se não me falha a memória, e o doutor Emanuel, havendo uma concordância em relação aos temas apresentados e contribuindo também. Então tem um link aí para convocá-los novamente, né? Excelente. Tá bom? Eu acho que tem novidades no ar aí que são muito importantes ele estar junto conosco, né? Até o próprio QR Code, né? Quer dizer, o cara vai fiscalizar da sua escrivania lá, de repente não precisa nem estar lá na frente, né? Quer dizer, tem uma série de fatores aí que a gente pode nivelar.
Doutor Untura, alguma consideração? Doutora Petra? Doutor Cordeiro, por gentileza? Não. Tudo bem. Está bem conduzido. Então, tá bom. Muito obrigado, doutor Cordeiro. Queria agradecer. Sim? Rapidamente, eu só queria deixar comunicado que o andamento da mudança do regimento está em andamento aqui no Ministério, né? Já foram feitas notas, avaliações técnicas, está encaminhando aqui internamente, ok? Só deixar... Excelente. Tá. Doutora Valéria, alguma consideração? Não, eu agradeço pela criação do cronograma. Ok. Então, eu queria agradecer a todos a presença. Nossa próxima reunião é 26 de maio, né? A menos que tenha algum fato de relevante interesse, a gente pode provocar a reunião aí em caráter extraordinário. Doutor Lância, muito obrigado. Doutor Untura, muito obrigado. Desejo aí o seu pronto restabelecimento aí do seu filho, né? Que o Lância comentou superficialmente conosco. Estamos todos aí nessa jornada, né? E apreensivos permanentemente, mas tenho certeza que as coisas estão melhorando, tá? Um forte abraço a ele. Muito obrigado. Doutora Petra, muito obrigado. Doutor Cordeiro, nosso diretor, muito obrigado pela presença. Doutora Valéria, muito obrigado pela colaboração aí, nos ajudando. Doutor Baldino, um forte abraço e muito obrigado aí pela sua presença também. Bom dia a todos. Bom dia. Um abraço. Bom dia. Bom fim de semana. Cuidem-se. Todos nós. Bom final de semana. Feliz Semana Santa a todos. Feliz Páscoa.